Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Gabuardi e no vídeo de hoje nós vamos discutir a respeito dos principais erros que todo investidor comete ao entrar no meio financeiro. Esse vídeo é especial para você que ainda não entrou no meio dos investimentos e quer evitar esses erros, ou para você que já está dentro e não consegue atingir os resultados que você gostaria. Talvez você esteja cometendo algum desses erros que nós vamos listar aqui, então muita atenção, sem mais delongas, erro número 1. Preocupar-se apenas com a rentabilidade de um investimento. É óbvio que a rentabilidade é relevante, ela é importante, visto que ela é que vai remunerar o seu capital ao longo do tempo. Porém, nada mais é do que um ovo numa cesta de ovos de importância que fazem o seu investimento, a sua carteira como um todo. E olhar apenas a rentabilidade é uma coisa completamente imatura e bidimensional que não contempla o investimento como um todo. Pensem comigo, se olhar a rentabilidade fosse a chave das pessoas serem ricas, não haveria absolutamente ninguém pobre. Todo mundo sabe que 30% é maior que 20%. Porém, isso não acontece. Um exemplo de por que isso não funciona e um dos critérios que você tem que observar é, por exemplo, a liquidez em títulos e fundos de renda fixa. Pode ser que você se depare com uma aplicação que rende 120% do CDI, que na ponta do lápis, financeiramente falando, é muito mais interessante que o Tesouro Selic, porém tem um tempo de custódia de 3, 4 anos. Que tempo de custódia nada mais é do que o tempo que o seu dinheiro tem que ficar congelado e você não pode resgatar nesse meio tempo. E se você não se preparou e você contava com esse dinheiro num período de tempo que ele está congelado, isso pode te custar muito caro, te forçar a fazer empréstimos, pagar juros, o que acaba por matar toda a rentabilidade. Esse é um ponto de renda fixa. Em renda variável, a situação acaba sendo muito mais complexa, no qual as pessoas olham simplesmente o rendimento do ano do fundo da ação, ou de 2 anos, 3 que sejam, e não percebem a volatilidade daquilo. Elas simplesmente veem o quanto ganhou ao longo do ano, acham que isso vai ser replicado ao longo dos outros anos, e quando as pessoas descobrem que o mercado de renda variável, pasmem-se, varia para cima e para baixo, elas não esperavam aquilo, não analisaram o histórico do fundo como um todo, como ele se comportou em períodos de alta, como ele se comportou em períodos de baixa. Elas não estão preparadas para que o fundo corrija antes de crescer o capital delas, elas alavancam muito mais, elas se expõem muito mais do que estavam preparadas em renda variável, porque simplesmente olharam a rentabilidade. Fuja dessa, analise a rentabilidade fazendo parte de uma cesta de variáveis de relevância de decisão. O que nos leva para o segundo erro que os investidores cometem, é que não saber o que questionar. Uma vez que você não tem a base preparatória para entender o investimento como um todo, você não sabe o que perguntar. E não saber o que você não sabe é um dos piores crimes no meio do investimento. Seu gerente de banco, seu assessor te fala a rentabilidade de um fundo, a rentabilidade de um título, a rentabilidade de uma ação que seja, e você não sabe o que questionar. Você não sabia nem o que era liquidez, você não sabe que existem taxas de administração, você não sabe avaliar a volatilidade do fundo. Se preparar com uma base mínima antes de ingressar no meio dos investimentos é uma coisa fundamental. É impressionante o resultado que as pessoas têm ao simplesmente sair do zero e aprender alguma coisa que seja. Isso pode instigar você a aprender mais e saber questionar o mínimo para conseguir sim tomar decisões mais inteligentes. O que nos leva ao terceiro erro, que é não fazer a comparação certa, que é derivado do segundo erro. Um fundo de renda fixa, por exemplo, com liquidez diária, que rende 110% do CDI, soa interessante porque você está comparando com o CDI. Será que não existe nenhum outro fundo que renderia um pouco mais nas mesmas condições com uma taxa um pouco melhor? Eu não sei, mas se você não souber como procurar e com o que comparar, a comparação que lhe fizerem vai soar mais interessante, porque obviamente a pessoa pensou nisso. E isso, meus amigos, é o custo de oportunidade, é o quanto você deixa de ganhar ao não aplicar no artigo X e aplicar no artigo Y. E esse é um custo que com a experiência você consegue entender o que está faltando, e investidores profissionais sempre computam o custo de oportunidade, sempre sabem com o que comparar, e é exatamente essa comparação que torna as decisões deles melhores e mais assertivas. E o quarto erro que os investidores cometem é começar a investir sem ter organizado as finanças pessoais. Conheço muitas e muitas pessoas que querem aprender a investir sem ter organizado as finanças, tendo dívidas, e querem que o investimento mate as dívidas delas. Pessoal, isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Primeiro, só vamos pensar junto aqui. Se existe algum investimento seguro que rentabiliza mais do que os juros da sua dívida, por que o banco ia te emprestar dinheiro? Tempo!
Ele não iria, concorda? Então, com certeza absoluta, os juros que você está pagando são maiores do que um investimento de renda fixa seguro. Ah, Matheus, mas eu vou investir em Bitcoin, em ações, em renda variável, em dólar, para conseguir alavancar o meu resultado. Beleza, eu quero ver você endividado, perder dinheiro e depois disso você conseguir tomar uma decisão psicologicamente estável. Sua dívida aumentou e você está perdendo dinheiro na renda variável. Pessoal, isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Organize as finanças pessoais, mate as principais dívidas. Se você não sabe o real uso da dívida, tá aqui embaixo na descrição o link do vídeo no qual eu explico o real uso de uma dívida, como ela pode ser sim utilizada a seu favor, mas nesse caso agora, tome muito cuidado para não ter as finanças pessoais organizadas e já querer partir para o meio dos investimentos. Próximo erro, as pessoas projetam com muita frequência, eu vejo isso muito, é projetar os ganhos de curto prazo para longo prazo. Um exemplo fresquíssimo para vocês, janeiro, que todo mundo ganhou dinheiro na bolsa. Eu vi carteira subir em 10, 15, 20%, excelente. O problema é a conta seguinte, janeiro eu ganhei 20%, até dezembro 12 meses, 240%. Comprem o meu método, façam o meu curso. Olha como você poderá triplicar o seu capital ao longo do ano. Pessoal, isso não funciona. O Excel, o papel aceita todas as contas possíveis, porém não é replicável. Ganhos de curto prazo não são replicáveis no longo prazo. Isso é uma coisa que vocês têm que internalizar para evitar cair nas armadilhas do mercado. O mercado sobe zigue-zague, a galera só faz a conta do zig e esquecem de novo o zag. Isso não pode acontecer. Ganhos de longo prazo não tem nada a ver com ganhos de curto prazo. Separem isso em caixinhas diferentes na sua cabeça, que eu tenho certeza que vocês vão estar à frente de 90% das pessoas que começam a investir. O próximo erro, que é muito parecido com esse, que é seguir a manada. Quando está todo mundo comprando um ativo, uma ação, isso chega na boca dos jornais e revistas, provavelmente é a hora de você sair fora. A sensação de estar fora de uma festa é ruim, mas te faz pagar mais caro pelo quinto lote para pegar o final da festa, a bebida quente, a carne ruim, só para participar um pouquinho. E se você der muita sorte, você consegue pegar uma parcela desse lucro que o pessoal está aproveitando. Porém, a maior chance é que você compra no topo e venda no fundo. E é nessas oportunidades que o investidor que se preparou e entrou antes, identificou a oportunidade e está saindo, agora que a manada está entrando, consegue rentabilizar no longo prazo. Se questionem, a maior parte das pessoas tem sucesso ou fracassa? Então vocês têm que fazer o que a maioria faz ou o que a exceção faz? Que nos leva ao próximo ponto, que é copiar a estratégia de alguém. Eu não estou dizendo que você não deve seguir a recomendação de carteira do seu assessor, do seu gerente, daquele seu amigo, alguém que está te ajudando a montar a sua carteira de investimento. Porém, nós temos sim que nos basear em alguém que nós admiramos, que achamos que tem um perfil parecido, mas perfil parecido, pessoa parecida, não quer dizer que a pessoa é você de fato. Nós temos capitais diferentes, perfil de risco diferentes, objetivos diferentes, prazos diferentes, então a minha estratégia não serve para você. Você pode pegar a minha estratégia como base, mas tem que moldar para você. Senão eu tenho certeza absoluta que não vai funcionar. A minha tolerância ao risco não é a sua. O meu objetivo pessoal profissional não é o seu. Então pegue uma estratégia de alguém como base, isso não tem nada de errado, porém adapte a você. Não busque simplesmente replicar alguma coisa que não é replicável. Nos leva ao próximo ponto, que é que você também não pode mudar de estratégia toda hora. As estratégias são feitas para render no longo prazo, pelo menos a dos profissionais. E se você pega a estratégia, por exemplo, do Matheus por um mês, o que ele está falando tem sentido para mim, e aquele mês não rentabilizou o que você gostaria, aí você já muda para o ciclano, muda para o fulano, vai pulando de galho em galho, e você não dá tempo para a estratégia conseguir maturar e gerar o efeito de longo prazo. A única pessoa que fica feliz com isso é o seu assessor, é o seu gerente, que está pagando muito corretagem, o governo fica feliz também, está pagando muito imposto, e a única pessoa que fica triste é você. O que nos leva ao outro ponto, e não fiquem bravos comigo, que você também não pode nunca mudar de estratégia. Uma vez que aquilo não faz mais sentido para você, você tem que ter a flexibilidade de se adaptar, a flexibilidade de entender que o seu perfil muda, às vezes a sua escolha realmente não foi assertiva e nós temos que conseguir saber esse meio termo entre mudar de estratégia com muita frequência é ruim e nunca mudar também é ruim. Isso é difícil ensinar e explicar em um vídeo, é praticamente impossível. Isso vai com o tato, vai com a experiência. Eu não vou querer vender para vocês aqui uma coisa que eu sei que não dá certo num vídeo de 1, 2 minutos, porém vocês têm que entender o seguinte:
Essa flexibilidade, esse ponto, depende muito da sua experiência, do quanto você estuda, do quanto você está engajado e do quanto você se conhece. Porque o nosso perfil é mutante, nós somos pessoas que mudam com o tempo, por que a minha estratégia não tem que mudar junto comigo? Legal, turma? Essa foi a reflexão de hoje. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que ajuda demais a gente no incentivo do nosso trabalho. Um fortíssimo abraço, espero ter ajudado. Até mais!